Opa, chegamos! Boa noite, seja muito bem-vinda, você, bem-vindo você, todos muito bem-vindos. Hoje nós temos uma live muito especial e essa live nós vamos conhecer aqui pessoas incríveis como a Laura, querida, e teremos a presença também da Fabiana, minha querida. Nós vamos fazer aqui agora o envio dos nossos aviõezinhos, né, gente? Preciso enviar aviõezinhos aqui para trazer mais gente para assistir essa nossa live maravilhosa. Deixa eu enviar aqui. Do que é essa live hoje, Tânia? Nós vamos falar com a Laura da ANEP, que é uma associação que dá um suporte. Ela vai explicar melhor, tá, gente? Que dá um suporte para pessoas no processo gestacional e também perda gestacional. Nosso assunto hoje é bem interessante, mas muito mais ainda importante, tá? Deixa eu tô mandando os aviõezinhos aqui. Se você puder, envia aviõezinhos também. Se você estiver assistindo essa nossa live depois, faz essa gentileza de compartilhar e trazer mais pessoas para saber desse assunto tão delicado, tão importante, que é a gestação e problemas na gestação. Tá bom? Deixa eu ver aqui, já foi bastante gente. Espera aí, tem mais algumas aqui que eu acho de suma importância que elas recebam. E você, enquanto isso, aguarda só um minutinho que eu vou trazer essas duas maravilhosas para estarem participando aqui conosco. Deixa eu ver quem mais aqui. Tá bom. Vamos lá, mandei. Foi legal. E eu vou trazê-las aqui, que elas já estão aqui comigo. Aí o professor Cadu tá aí. Boa noite, professor. Bom jantar para quem está aí aproveitando estar conosco nesse momento. A Laurinha chegou. Oi, Laura, querida. Alô, boa noite, Tânia. Que bom estar aqui com vocês hoje. Olha, é uma honra Que participar dessa alegria. live. Alegria, viu? Pode ter certeza que é um prazer enorme estar aqui com você. Tô trazendo a Fabi aqui. Deixa eu ver se eu consigo trazer a Fabi aqui. Valquíria Cristina, bem-vinda, boa noite. A doutora Valquíria esteve conosco a semana passada, Laura. Pensa numa pessoa incrível também, que falou sobre essa nova lei aí, né? Referente a esse processo todo de sensibilização, né, gente? Meu Deus do céu. Estava conversando com a minha filha esse final de semana, ela falando, nossa, ainda estava desse jeito, as pessoas ainda ficavam no mesmo quarto que uma pessoa que tivesse acabado de parir e ter seu neném ali. Falei, nossa, e pior é que é, né? Não estou conseguindo trazer a Fabi, Fabizinha. Pega a corda aí que eu joguei a corda, Fabi, pega aí, pega aí. Ela vai pegar, Deixa eu vai ver aqui. pegar. Tá pronto. Peraí, Nossa, eu boa vou noite. cancelar o pedido para trazer. Conseguiu Pra- chegar? Chegou. Chegou, garota! Aí Isso, sim, aí sim. bem, Tudo bem, e você? Como está, querida? tudo bem, graças a Deus. Ah, que maravilha. Uma Bom, honra eu vou mesmo. pedir para vocês se apresentarem, vamos pedir logo de cara para a Laurinha, que está aí com a gente, chegando para conhecer um pouco mais dessa galera que nos segue e nós conhecer um pouco mais do trabalho dela. Eu só queria lembrar vocês aí, meninas e meninos, que, por gentileza, entrem lá em @tempodeaurora.oficial e nos sigam. Nós estamos precisando aumentar a quantidade de seguidores para que nós possamos fazer as nossas lives diretamente do nosso perfil. E a gente está usando o meu, porque agora, né, não sei quanto tempo faz, mas eu nem sabia disso. Precisa ter no mínimo 1.000 seguidores para poder abrir uma live, né? Então, está fazendo pelo meu perfil porque eu tenho, e a gente quer fazer com que Tempo de Aurora tenha milhões de seguidores. Então, aproveitem para seguir Tempo de Aurora ponto oficial. Laurinha, fique à vontade, se apresente. Bem, meu nome é Laura Plinger, eu sou uma americana brasileira, educada na Europa, por isso eu tenho sotaque e tudo quanto é língua. E faz uns mais de 45 anos que eu dediquei minha vida
ao mundo interior da gestante. A todos os níveis, divulgar a importância desse mundo interior para o advento de uma humanidade mais fraterna, mais feliz, mais amiga da vida. E eu, aqui no Brasil tem essa associação, né? A NEP Brasil, Associação Nacional para a Educação Pré-Natal. Essa educação, quem é a educadora é a mãe. Ela é a grande educadora celular, molecular, desse ser que ela carrega em seu ventre. E o desenvolvimento é tão extraordinário de célula a bebê recém-nascido e poucas vezes é levado em consideração. É sobre esse desenvolvimento que nós falamos muito na NEP, na importância desses momentos, e claro que vai incluir a pré-concepção e a amamentação, mas é essencialmente essa gestação. Eu sou vice-presidente dessa Associação Nacional para a Educação Pré-Natal e estou em parceria com vocês com o maior carinho, maior ternura por um assunto que é tão importante. Esse assunto é muito importante. E para que você que está chegando agora, que não conhece ainda nosso time aí, a nossa querida Fabiana vai se apresentar e ela é a pessoa que teve a idealizadora desse projeto, né? E fica à vontade, Fabi, se apresente, conta aí um pouco para a gente de onde surgiu essa ideia desse projeto. Meu nome é Fabiana, né? Eu idealizei esse projeto já na minha mente faz uns 6 anos, mais ou menos, né? Vim trabalhando isso, porque eu passei por 3 perdas gestacionais, né? E foram muito dolorosas, né? Ainda com 10 semanas, 9 semanas, mas isso me fez refletir muito sobre esse processo. Depois disso, passei por um processo de psicoterapias direcionadas, né, em que eu fui me curando aos poucos, e eu acho que é uma dor que é muito silenciosa, né? Muitas mulheres passam por isso. Eu percebi isso quando eu estava nesse processo, e aí eu comecei a ouvir histórias de outras mulheres que estavam ao meu redor e que eu nunca imaginava que já tinha passado por uma perda, um luto gestacional. Sim. Porque geralmente as mulheres guardam para si essas histórias, né? Sofrem essa dor, de certa forma, caladas ou com a família em torno. Então, eu não imaginava a quantidade de mulheres que passam por esse processo. Mas, Fabiana, realmente a própria sociedade, a cultura minimiza, porque é pequenininho, então como é que vai ser tão importante? No entanto, se alguma coisa acontece nesse período da nossa vida, é terrível. Os agentes que podem interferir, que seja vírus, que seja doença, que seja trisomia de um cromossoma, ou a criança não nasce, ou é uma vida complicadíssima. Então, é um momento importantíssimo de formação, de grande saúde. E aí uma perda é uma perda verdadeira. Não é uma... Engraçado, né? A tendência é dizer, mas não é nada, era pequenininho. Não é Bom, bem assim. eu diria que se, como dizem os nossos amigos hindus, no hinduísmo, nos Vedas, a concepção é o momento mais importante da nossa vida, a partir dali tudo vai ser muito importante. Sim. Então, não estou só falando energeticamente, estou falando biologicamente. O dom do organismo dessa mulher para ter em si o lugar em seu ventre para que um outro venha se desenvolver, que tenha sido convidado, que tenha sido uma surpresa, muda tudo. Eu me lembro, 48 horas depois de ter concebido, todos os líquidos no meu corpo eu sentia diferente. Eu dizia para meu marido, não sei se aconteceu alguma coisa, mas é saliva, é suor, é calor, tudo me parecia diferente. Eu já estava habitada por um ser que estava em desenvolvimento 48 horas. Sim. Muito legal, né? E nós, mulheres, a gente percebe tudo, é uma percepção intuitiva, né? Nós temos uma intuição, uma coisa lá do fundo, assim, que envolve os nossos sentidos
E a gente sabe, eu vou te falar, eu acho que o melhor momento que eu já tive na minha vida foi estando grávida. Para mim Ah, foi maravilhoso, sim, sempre foi maravilhoso. E eu vou dizer para vocês, quando eu tive a minha segunda filha, tive assim alguns momentos bem complicadinhos e quando ela nasceu, eu falei, nunca mais eu vou ser mãe, cara. Nossa, com tudo que eu passei, eu não quero nunca mais ser mãe. E aí ela era a segunda. Eu tive mais dois, tenho quatro. Então, assim, estar grávida é muito gostoso, gente. É maravilhoso. Eu acho que aquela sensação de não estar só, sabe? Ela é incrível. E aí é que vem, né? Só porque é pequeno é insignificante, só porque é pequeno não tem importância. Tudo nessa vida, né? A gente sempre quando é pequena, não tem problema, foi só uma coisinha, foi só, né? Então, infelizmente, nós temos assim uma sociedade que dá atenção sempre para o macro e não é. observa que tudo começa no micro, né, gente? Tudo, tudo, até uma ideia, é o mais sutil. Aí depois você tem um livro, você tem uma casa, um prédio, uma ponte, um tanque de guerra, mas uma ideia sutil. Agora, se nós pegarmos o ponto de vista do bebê, bom, existem em certas terapias, em certas maneiras de lembrar do passado, há certos seres que vêm com a intenção de formar um órgão, um rim, um olho, algo que faltava para poder ir para um outro patamar lá de evolução. E é um pouco complicado falar disso, eu mesma não sou clarividente, mas dá para entender que na nossa vida nem tudo que nós fazemos é para terminar completamente. Você estava precisando de um ano a mais para terminar um estudo em inglês, mas agora já não preciso mais terminar esse estudo que eu empreendi. Então, se a mãe está completamente a serviço desse ser, nos falta culturalmente uma naturalidade com a morte. Mas em qualquer momento, não é só na vida intrauterina, nós temos um desespero instintivo com a morte e nós não nos damos conta que tem muito mais a ver com o nosso lado mais animal, porque mais instintivo, o medo de sofrer, medo de morrer, mas a nível espiritual, morrer é voltar para casa. E algo foi feito, algo foi compreendido, algo foi cumprido, qualquer que seja essa vida, de semanas ou de quase um século. Então nós temos que aprender, a minha ideia, né, culturalmente, a encarar a morte. Primeiro é uma das únicas certezas que nós temos, nascer e morrer, as únicas. Perder tempo com medo de morrer, ou medo que alguém morra, não vai ser benéfico nem para esse alguém, nem para a nossa vida. Eu sei que eu estou pedindo um grande passo, mas eu sei que é possível uma cultura honrar a vida. Foi uma vida de 3 semanas, uma vida de mais de 50 anos, ela conta muito. E os videntes, os mestres, nos dizem que para quem está do outro lado, vai usar muitos momentos passados aqui. Eu acho isso assim muito forte. E agora, Fabiana, que algum tempo já passou e que você se vê rica dessa experiência, por sim, foram perdas a um certo nível, mas foram também ganhos. O seu corpo foi recebido e você recebeu esse ser, ou esses seres, nós não sabemos se é o mesmo. Como é que fica para você com uma distância? Hoje, depois de ter passado pelas três perdas, né, eu comecei a entender um pouco mais sobre esse processo, né? Fui buscar a terapia, que foi bastante importante para mim. Eu fiz terapia de hipnose, né? Então foi lá no trauma para eliminar esses traumas, esses momentos de dor. E aí, depois de um tempo que eu passei por isso, eu comecei a entender que era possível viver e não ter guardado dentro de mim que eu tinha um sentimento de culpa, apesar de não ser Ah, bom. legítimo, né? Isso, esse sentimento de culpa, de incompetência, não adianta. Sociedade Judaica Cristã,
surge um problema que seja nacional, que seja pessoal, a culpa vem. Mas já vem sob medida, né, Fabiana? É Exato. impressionante. Parece que é intrínseco, de repente, ao processo de perda gestacional, porque a gente vê em muitas pesquisas mulheres que relatam ter esse sentimento, né? Então, eu aprendi a lidar com isso e, através da psicoterapia, eu consegui eliminar esse trauma. Depois de um tempo que eu voltei a viver, né, porque eu passei por um processo depressivo depois disso, que eu voltei a viver, voltei a buscar, a ter esperança, a olhar a vida novamente com bons olhos, né, a voltar a ser feliz novamente. Aí, logo que eu com meu marido, nós planejamos uma viagem muito agradável, muito tranquila, que a gente pudesse se reconectar ainda mais, né? E aí, depois disso, quando eu, assim, fiquei tranquila na minha mente, né? Deixei a minha mente bem calma e tranquila, aí eu engravidei novamente. É. E foi importante, né, toda essa trajetória para que eu entendesse muitas coisas no meu íntimo, né, com Deus, no meu relacionamento com Deus, Ah, no meu sim. dia a dia, né? E aí, logo, eu engravidei a minha filha, né? Hoje ela está com 6 anos. Então, por isso que eu falo, esse processo para entender que desde a perda, superação, utilizando técnicas e a espiritualidade são fundamentais hoje para que uma mulher que tenha passado por esse processo possa se recuperar, que ela possa voltar a ter esperança, que ela tenha alegria, que ela volte a viver novamente, sem sentir a depressão ou a culpa, né? Agora, é muito definitivo uma partida dessas, né? Não sei como você vê como terapeuta, Tânia, mas a pessoa se define, é quase como você passa assim um ácido numa folha de papel e surge uma imagem, a partida repentina de alguém, ainda mais alguém tão íntimo como um filho, nos define. Nós nos compreendemos muito mais. E você teve o teu companheiro, né? O teu marido foi um amigo, Fabiana. Mas na terapia, Tânia, como é forte um momento desses, né? Como a pessoa começa a existir mais ainda quando É, passa por um luto. cada um tem a sua natureza, né? O fato de nós sermos seres únicos, nós temos. Eu tenho uma fragilidade, você tem uma, a Fabi tem outra, né? E às vezes eu estou no meu pior momento e sou uma pessoa forte e aquilo estava me fortalecendo, né? E quando entra nesse momento de perda, pode ser algo assim fatal até, né? Porque o fato de você ter a esperança de gerar um filho é algo único, né? Então, o fato único na sua mente ali, vou gerar um filho, já cresce a esperança, já vem mil planos, mil projetos, e você coloca aquilo tudo em cima dessa nave, né? Que naquele momento é você, essa nave que está fazendo esse processo é você. E aí todos estão, a família inteira, pai, mãe, avós, marido, quem tem outros filhos, a mesma coisa, todo mundo está focado em você que está gerando, né? Então, aquela responsabilidade também sobre a felicidade do outro que está ali, né, botando fé em cima de você. Então, tudo isso, na hora que acontece essa interrupção, é óbvio que esse peso é muito maior, porque não é só da gente com a gente, né? É da gente com a expectativa do outro também. Eu queria te fazer uma pergunta, Laurinha. Queria que você contasse para as pessoas o que é a ANEP, né? E o que a ANEP faz com toda essa situação que a gente está falando aqui. Qual é a contribuição que a ANEP faz, porque com certeza é maravilhosa, por isso que a gente achou você. Que delícia! Não, a NEP realmente é o estudo do psiquismo fetal. É tudo que muitas associações estudam sobre gestação, mas do ponto de vista do bebê.
Nós somos memórias pulsantes. Você, Tânia, você, Fábio e eu. Se a gente botar a hipnose certa, gás carbônico, oxigênio, espreme um pouquinho e sai memória. Memória desde aquela primeira célula. Todos nós temos. Como é que nos desenvolvemos, o que aconteceu. E se bobear, ainda tem memória da pré-concepção. A coisa é muito quântica, porque a gente está tão Sim, acostumado ao lado físico que eu pego, mas quem chega nesse corpo não é um ser físico, é uma alma. E a ANEP tem esse diálogo, esse transar, esse tear com todo o propósito de um ser humano que chega no planeta, pelo tempo que seja, quem está em volta, por exemplo, o nascer, nós todos nascemos. Você sabe que o nascer tem um imprint que vai nos guiar para o resto da vida, ainda mais se nós não tivermos consciência, vai guiar de maneira muito forte, com relação às mudanças, que a maior mudança que a gente teve na vida foi nascer. Mudou tudo, mudou a pele, mudou o olho, mudou a maneira de ouvir o barulho, mudou o respirar, mudou a circulação sanguínea. Uma mudança mais tarde na vida, mudança de emprego, mudança de ser amado, mudança de país, vai ser respaldada pela primeira mudança. Nós teremos medo, depende como é que fomos tratados ao chegar nesse mundo. Como é que trataram nossa mãe também importa muito. Então, nesse caso, a NEP passa todos, é uma formação de 18 meses, que começa desde a menarca, né? Quem é essa menina, quem é esse menino, também a parte do menino, que quer se dizer sim à vida na puberdade e ser capaz de gerar uma vida. Claro que tem toda a pré-concepção, toda a concepção, embriogênese, então, que é um estudo extraordinário. Celularmente falando, um corpo inteiro se construindo e nascendo a partir de uma célula. Nós lidamos muito com o mistério na ANEP. Inclusive, muitas das nossas aulas terminam com mais perguntas do que respostas. Temos respostas, claro que temos, desde as respostas espirituais a respostas bioquímicas, mas mesmo assim, como tem ainda perguntas. E então, com relação à perda gestacional, que seja durante a gestação e também a perda perinatal, porque tem crianças que nascem e dali a pouquinho vão embora, nós olhamos para o lado espiritual, claro, e para o lado do que acontece com a mãe, com esse casal, porque muitos inclusive se separam, os casais, e outros ao contrário, se unem mais ainda. O nível de confiança entre um homem e uma mulher que sofreram esse susto e essa censura, parece uma censura da vida, né? Ela fala de culpa, mas parece que a vida não está mais com a gente. Eu já ouvi relatos assim, mas é castigo. Também tem uma história de maneira espiritual de olhar como castigo. E nós temos uma fonte de informação sobre isso, Jean-Pierre Rollier, que foi um grande neonatologista, chefe de serviço lá em Paris, quando começaram os primeiros grandes prematuros, aqueles que têm menos de 1 quilo ao nascer. Durante muito tempo não eram viáveis. De repente começou a se salvar. E ele lidava muito com o psiquismo dessas crianças. Inclusive botava cassete na incubadora com a mãe falando, ou o pai: "Oh, meu amor, estamos te esperando, vem para casa, coragem, força, você está aí, vai dar certo." É claro que o serviço dele fazia troça, os enfermeiros, isso estamos falando dos anos 80, né? E bem no início, final dos anos 70, e o serviço fazia troça. Imagina, o chefe manda botar cassete com voz da mãe. Mas eles eles pararam de fazer troça dali 1, 2 meses, quando viram que a maioria desses bebês voltavam para casa uma semana antes do tempo previsto, ou um pouco mais, que isso acelerava e harmonizava esse primeiro desenvolvimento de um bebê que nasceu prematuro, porque tem que ter 2 quilos, né, para voltar para casa. Então atingiam a vida era favorecida e eles atingiam o peso para poder ir para casa, ter alta do hospital. O próprio Jean-Pierre Rollier
enfrentou milhões de vezes situações de, para o cientista, né, se desespera de não conseguir salvar aquela vida, mas também viu perdas intrauterinas, como as que você sofreu, Fabiana. E ele nos chamava a atenção para o fato de que para nós são semanas ou meses, para o bebê, às vezes são milhões de anos. Tudo que foi necessário na evolução atravessar para ir de um bebê ali, que é uma célula, até 10 semanas, até 5 semanas. É emocionante. Quem tenha toda a paleontologia, todo o desenvolvimento desse ser que vai passar por girino, nós só não passamos por pássaro. O resto tudo nós vamos passando, né, Tânia? Sim. E honrar isso, honrar, se maravilhar. Houve vida sim, houve ser que estava ali, e em geral tem uma alma ali presidindo esse crescimento, e dá para se despedir de uma maneira respeitosa, claro, e compreensiva. Ok, servir de hogar, de lar para você, servir de casinha, servir de refúgio para você, enquanto você fazia esse percurso que você precisava por alguma razão. Às vezes dizem que o bebê dá assim, botar o pé na água, como a gente bota o pé na água bem fria de um lago, antes de entrar, e tira. Aí depois, na segunda vez vai, ou na terceira. Agora, vocês mães que tiveram perdas, às vezes sentem se é o mesmo ser que voltou ou não. É uma pergunta que os pais têm, né? E eu já vi as mães responderem. Muito legal. Me diz uma coisa, Laura. Você falou de cursos, né? Eu sei que as pessoas, para muitos que chegaram aí agora, a NEP é uma novidade, né? Como foi para mim quando a minha amiga fez um comentário, até mandar um beijo para ela, a Aninha, na Aliança Divergente, lá do Elton Euler, ela fez um comentário numa live, não, num encontro, que ela fazia parte da associação. E aí eu achei incrível, né? E assim eu cheguei até você. Eu queria que você falasse, por exemplo, né? Quais são os cursos que vocês têm aí, né? Qual é o objetivo desses cursos? Por quê? Porque necessariamente a pessoa não precisa ser mãe para estar fazendo os cursos de vocês, Não, né? não, é um E curso aberto para realmente para todo mundo. Nós temos arquitetos, advogados, muitos profissionais de nascimento e às vezes famílias que já tiveram filhos ou não. É um curso de 18 meses. A ANEP começou em 2010, ela nasceu em 2010 e tem outras ANEPs no mundo. Tem a ANEP na Itália, tem a ANEP na Espanha. E aí a ideia é que a pessoa se conscientize, entenda, tanto pessoalmente como profissionalmente, se estiver trabalhando com nascimento, que saiba quais foram, por exemplo, os 27 primeiros meses. 20 são 9 meses antes de serem concebidas. Isso nós podemos fazer esse estudo com nós mesmos, né? 9 meses ou 10 meses de gestação e 9 meses de esterogestação, né? Porque eles consideram, a nível de mamífero, que nós aos 9 meses atingimos bastante do nível que muitos mamíferos têm ao nascer. O nosso bebê humano nasce muito subdesenvolvido por mil razões, inclusive nós somos os mamíferos que mais levarão tempo criança, precisando de pai e mãe e até de avó. E são muitas as perguntas na antropologia sobre esse tempo, porque nós somos os únicos a poder ter a posição bípede e caminhar e falar, até para falar foi importante essa garganta aqui, não está assim, nós a quatro patas. O que nós olhamos é a consequência de ser desejado ou não ser desejado, a consequência de ter sido gestado em harmonia ou em angústia, em violência ou em esperança. Isso, mas não para o bebê só, não somente para a criança, mas para a pessoa com 50, com 60 anos. Quer dizer, o adulto que nós somos, com os nossos órgãos vitais, com a nossa saúde,
Ele foi um dia gestado e ali muita coisa foi jogada assim. Engraçado, né? É um tear. Nós temos vários tecidos. O sangue é um tecido líquido, inclusive. Da qualidade do tear, esse corpo que nós recebemos vai durar a vida inteira. Tem muito agora prova disso na epigenética, com a ciência, maravilhoso. Teve uma capa do Time Magazine no dia 4 de outubro de 2010 que mostra uma mulher linda, nua, de perfil, corpo inteirinho dela, imagina uma mulher nua no Time, bem grávida, dizendo assim: como os 9 primeiros meses moldam o resto de nossa vida. A nova ciência das origens fetais, da saúde e da doença. Então, tudo que eu vou poder dar a uma criança que nasceu, escola, carinho, sei, roupa, oportunidades, línguas, viagens, vai ser muito importante. Mas não vai ser tão importante quanto o que eu dei para essa criança antes dela chegar ao mundo. E a gente vê as grávidas, vocês devem estar acostumadas, elas fazem tudo para aquela criança, elas vão mudar de maneira de comer, disso, daquilo, elas conseguem fazer coisas que nunca fariam se fosse só para elas. Mas já que tem uma criança em andamento, né, a mãe fica com mais imaginação, ela se nutre mais de vida, ou até mesmo a tristeza dela fica mais intensa porque ela está grávida. Ela fica mais dramática. E, e é um período que a natureza deu um poder para a gestante. Por isso, na ANEP, nós gostaríamos que a sociedade se desse conta desse poder da gestação e tratasse as gestantes de maneira correta. Não sei, com parques, com possibilidades sociais, culturais, porque dali está o nosso futuro, gente. Conta pra gente esse curso. O que que tem nesse curso? É um curso muito vivo. Nós temos muitos palestrantes internacionais, nacionais. Temos os Robin Grill, que é um uruguaio australiano que vem falar de psicohistória. Psicohistória é um negócio assim que poucas pessoas conhecem ainda, que é um ramo da história que nasceu no final do século XX e que só se interessa pelo que acontece com a criança pequenininha, até no ventre da mãe, até mais ou menos 5 anos. E diz assim: olhe numa nação como as suas crianças são tratadas. Vocês ali sabem como dali 30, 40 anos estará a política dessa nação. Qualquer outra coisa, qualquer outro dado de economia, de história, sei, qualquer outro dado social não vai ser tão importante quanto esse dado. O Robin Grill, inclusive, que ele é um porta-voz desse ramo da história, viu os países do leste europeu, quando um por um saíram do comunismo e foram entrando em democracia. Dá para ver anos antes, a mudança como tratavam suas crianças. Que mais nós vemos? Nós temos embriogênesis, claro, e a importância nesse momento todo da formação do que a mãe traz como esperança. Isto é, a genética é importante, mas quem vai orquestrar esse desenvolvimento genético é o ambiente da mãe. Por exemplo, você, Fabi, você gestou, você teve a tua alegria, você teve o teu contato, a tua conexão. Você sabe que é mais fácil quando a criança parte, quando a gestação foi vivida, do Sim. que ao contrário. Porque nós temos, né, pessoas que estão ali trabalhando, trabalham tanto, tem um prematuro, o prematuro morre. E a mãe não teve tempo de gestar. Uma perda nessas horas é muito complicado. Você foi inteira do começo ao fim e você se relacionou. Esse ser, eu posso te dizer, foi feliz. Acredito. E você cresce com isso, né? Com esse dom, essa doação. E isso acontece conosco também. Se um amigo meu morre com quem eu não falo há um tempo que ele estava meio brigado, vai me doer diferente do que se eu estou com ele assim, a cada passo do caminho dele. O tema da nossa live é justamente esse, né? É culpa ou amor?
né? O fato da mulher se doar para gerar uma nova vida, né? O quão assim, você se dedica, né, a uma outra vida. Então, o tempo de Aurora ele está aqui justamente para isso, para mostrar para essas mulheres que não é preciso sentir essa culpa, né? É a culpa que às vezes é meio sinônimo de responsabilidade. Ah, se eu tivesse descansado melhor. Ah, se eu tivesse. Olha, nisso nós somos todos responsáveis uns pelos outros. E é bom ter um olhar assim bem claro, né? Eu vejo com a prematuridade. Esse Jean-Pierre Rollet escreveu 2 livros para o grande público: Amá-lo antes que ele nasça e Adriano, ou A Raiva dos Bebês, onde ele explica como é difícil estar ali numa UTI neonatal. Então, dizendo para as mulheres, por favor, descansem, saibam o seu tempo, para que essa gestação não termine antes do tempo. Cada 24 horas vivida em seu ventre vai ser um benefício para essa criança. Agora, você estava me perguntando, Tânia, na ANEP, nós temos as nossas aulas, são muito interativas, né? A cada 15 dias, agora está praticamente tudo online, e numa plataforma, e nós nos encontramos para conversar sobre o que as pessoas viram no material, uma vez a cada 15 dias. E são grupos pequenos, assim, são grupos de 60 pessoas que fazem a formação. Online, às vezes tem apenas 20, mas depois elas veem o material. E sempre perguntas, sempre novas possibilidades. E é bem internacional. Qual o perfil da pessoa? Porque o que acontece? O propósito maior do do tempo de Aurora é o acolhimento e principalmente o direcionamento, né? Porque nós temos as terapias, os processos todos, mas quando eu fiquei sabendo particularmente da Associação ANEP, eu achei que seria mais um suporte para esse momento, né? Então eu queria que você dissesse para a gente, a minha amiga que me indicou você, a Ana, ela falou que fez um apanhado aí de conhecimento absurdo, ela amou e tal. E É ela, muito parece-me que filosófico, Tânia. É muito ela filosófico. não Por isso que tinha filho ainda, sabe, Laurinha? E eu queria que você dissesse isso pra gente. Quem é que faz esse curso? Você acha que a pessoa que ainda não teve filho, já tem filho, o que você acha que acontece, por exemplo, com as nossas meninas que passaram por esse processo de, infelizmente, essa perda? O que você acha que pode contribuir elas fazerem esse curso de vocês de 18 meses, que me parece ser algo muito completo? algumas pessoas dizem que não é bem uma formação, é uma transformação. Nos perguntam qual o público-alvo. Digo, quem já nasceu. Porque essa aventura, nós todos nascemos. E é interessante, é impossível ser neutro com relação a uma concepção. Nós fomos concebidos. Tudo que nós falamos da NEP, nós vivemos. E é verdade que temos muitas tentantes. Tem gente que acaba de ganhar neném na NEP, tem gente que está grávida, tem gente que vai conceber e depois ainda nasce ainda no curso da NEP. Nós somos bebês anepenses. Sim, que legal. Mas temos, às vezes, depoimento. Me lembro de uma pessoa que mora nos Estados Unidos, né, irmã de uma das alunas aqui, mas as irmãs estavam no, na formação, na mesma formação. Ela contou para a gente o que foram as suas perdas gestacionais, até o dia em que o marido e ela resolveram não mais ter filho, né? Uau. E foi tão bonito, foi um negócio tão emocionante. E que importante trazer isso, inclusive, para os jovens que estavam ali, que ainda não têm filhos, que vão ter, porque você não somente vai gastar tempo, sonho, dinheiro, mas pode desgastar uma relação, pode você perder fé. Você dizendo, Fabiana,
a fé em Deus, quer dizer, saber que tudo tem razão, alguma razão de ser. E ela é uma terapeuta, uma psicoterapeuta sensacional lá nos Estados Unidos. Então, podem mandar. Quem se interessa pela aventura de ter nascido e gostaria de saber um pouco mais sobre a sua própria chegada aqui nesse mundo, e claro, talvez de seus filhos também, é, eles dizem que tem uma desvantagem, quem já tem filhos e, puxa, mas eu não fiz tudo isso quando eu estava grávida. Isso não tem problema, não. Isso está num quantum maior. Mesmo você aos 50 anos entendendo, o seu filho lá de 20 e poucos está se beneficiando, todos ao seu redor vão se beneficiar desse conhecimento que é filosófico, que é espiritual, de como é que nós chegamos aqui. Que gostoso, que legal. E o E aí, Fabi, quer fazer alguma pergunta especial para ela, hein, Fabizinha? E o conhecimento faz com que a gente haja com mais consciência, né? Eu falei, Essa palavra está o tempo inteiro na neve. Você bota consciência, até numa planta que você está regando, ela cresce melhor. Um fenômeno psíquico. O que é um psicoterapeuta? Às vezes o grande tchan de uma terapia é de ter dado um espaço para a pessoa poder se isso. conscientizar, se concentrar sobre algum aspecto. Não é resolvê-lo, é dar a ele o lugar que ele tem. Fala um pouco disso, você, Então, Tânia, a importância da consciência. além disso, né, a Tânia vai falar, assim, eu acho que todo esse processo, né, da psicoterapia foi importante para mim, para que eu me entendesse e adquirisse mais essa consciência também, apesar de, assim, o amor transbordar, né, toda vez que eu recebi a notícia que eu estava grávida, né? Aquele amor transbordava de um jeito que. Por isso que eu acho que as perdas foram tão dolorosas para mim. Mas de onde vem essa alegria? De onde vem esse amor? Vem de uma fonte muito maior do que nós mesmos, não vem? Porque é Pois uma é. doação, né? Então você está se doando, né? Para gerar uma outra vida. Então, quando a perda acontece, é muito doloroso, porque você gostaria de ter a presença daquele outro ser que você ama tanto sem conhecer, né? Você E a já ama vida sem conhecer. trabalha através de você, né? Nossos filhos são os filhos da vida, como dizia o poeta Khalil Gibran. Eu entendo o apego que nós temos, né? Ser mãe, ai meu Deus. Por outro lado, você é mãe, mesmo se foi algumas semanas. Isso não tira. E há algum ser, alguma energia no mundo em agradecimento a você, nesse tipo de gestação que você teve. E assim, esse processo todo eu criei essa consciência de entender que eu fui, de certa forma, uma mãe amorosa para permitir que isso acontecesse. Então, nesse processo, eu aprendi esse bebê que veio, nem que seja por esse pouco tempo, aprendeu, viveu, cumpriu a missão, né? Porque era aquele Exatamente. tempo que ele precisava estar aqui, ele cumpriu a missão e eu fui criando esse tipo de consciência, né, que a gente está falando aqui, ao longo do tempo. Porque, de fato, o ser humano, né, em geral, principalmente uma mulher que descobriu que está grávida, ela faz planos, né, para a vida. Então, ela faz planos em ter o bebê nos seus braços, ela faz plano em comemorar um primeiro aniversário, ela faz planos para a vida toda. E aí, quando tem essa quebra desse planejamento, desse plano, não estou nem falando físico, é um plano amoroso de sentimentos, né? Quando você tem a quebra desses planos emocionais, de sentimentos, enfim, de construção de vida, eu acho que é por isso que se torna mais doloroso. E esse nível É, de mas consciência olha é só, aumentando. nós não sabemos sempre viver. O que que Assim, Maria disse para o anjo que vem lá com o teste da farmácia e disse: está grávida?
Seja Ela feito diz: a eu estou gente aqui para tua servir o serva. Senhor. E nós nos esquecemos. Eu tenho planos para mim. Não tem aquela expressão? O homem propõe e Deus dispõe? É, Eu acho que tá? é para se você está fazendo uma cozinha, está fazendo algo no jardim, está fazendo algo em carpinteria. A nossa vontade, que seja a vontade dele. Dizem até que para fazer caridade, porque o pessoal nas igrejas católicas, protestantes, a ideia de fazer o bem, de sempre fazer o bem de todo o tempo, para todo mundo, quando você pode, você faz o bem. Aí você vai estudar um pouco mais na filosofia iniciática e dizem, cuidado, às vezes essa pessoa precisa dessa doença ou dessa pobreza mais 3 meses, mais 2 dias. Veja, antes de você chegar e mudar a situação, veja quais são os planos de Deus para essa pessoa. Consulte com seu guia se você tem poder de cura, ou consulte com seu guia se você tem um dinheiro a mais para dar. Porque sair por aí fazendo bem, é como dizem os americanos, all about me, olhe para mim fazendo bem. Uhum. Fazer o bem talvez seja uma das coisas mais complexas. Deixa eu entender primeiro se essa pessoa precisa da minha ajuda ou não, ou se o que ela está vivendo é essencial para o que ela veio aprender nessa vida. Uf. Então, e os planos, justamente, de comprar terrenos, de fazer até uma faculdade para essa criança quando ela for adolescente? Sim, mas oferece esses planos para o mundo invisível. Saiba que você não é chefe de orquestra da vida de ninguém, nem da sua. Você pode ser chefe de orquestra de como você reage, né, do que você tem como material interior. Mas o que vai acontecer comigo amanhã, Uhum. não sou eu quem mando, né? Então, Uhum. aí que tá. Vamos aprender, ensinar nossos adolescentes a sonhar. Sonhar muito alto, mas conferir sempre. Ver se está nos planos divinos, porque a vida fica mais interessante. Fica. E é por isso que a espiritualidade é um dos, um dos meios do tempo de aurora também que a gente entende isso, né? Pode ser o processo é doloroso, o processo até que você criar um nível de consciência Sim. para entender todo esse processo não é fácil. E todos os dias, né? Todos Exato. os dias a gente tem Todo dia a plano. gente tá falando. Quantas vezes a gente não termina? Mas eu quero te ouvir, Tânia. Você ia falar e a gente aqui. Então vamos te ouvir um pouquinho, não é possível? Não, eu sou perigosa, não posso falar muito. Eu quero te Como ouvir. disse, Muita como sabedoria. disse você, Laurinha, como você disse aquele dia, como eu tenho essa veia artística, então eu sou meio fora da caixinha, né? Eu Totalmente. acredito em muita coisa, muito além do que as pessoas podem imaginar. Eu acredito muito na física quântica, na neurociência, mas ao mesmo tempo a espiritualidade para mim é a base de tudo. Então, quando eu lido com pessoas, como já lidei, né, com atendimento de pessoas que não acreditam em Deus, eu consegui pelo menos que a pessoa passasse a acreditar que existia uma força maior do que ela que estava regendo as coisas que estavam acontecendo. E é muito difícil para mim lidar com certos pensamentos limitados. Ah, Então eu preciso, você entende? Eu preciso trabalhar isso mais em mim do que nas pessoas para em induzir elas a tirar pelo menos um lado da boa. venda que está no olho, entendeu? Pelo menos um lado. Por quê? Assim, é, eu até quero trazer uma pessoa aqui que trabalha exatamente com isso que você falou, Laura. Tudo que a gente recebe quando a gente está na gestação ainda, sabe? Eu tenho o Elton Euler, que é um monstro nessa área, tá? E tem os discípulos dele que eu quero trazer aqui, que é justamente que ele explica, por exemplo, um comportamento da mãe que faz o filho nascer com um tipo de personalidade, Sim. entende? E E às assim, vezes na concepção é tem isso, terapeutas, é lá. tem terapeutas que sabem, porque uma concepção Isso. na indiferença ou na violência, é engraçado que tem.
estudos importantes sobre isso, mas eu me lembro de ler assim um parágrafo. Bom, e aqueles que foram concebidos em grande harmonia? Aí o psicanalista, pois é, desses a gente sabe muito pouco, porque eles não vêm ao consultório. Então temos que ampliar o estudo. O que Não, acontece quando tem essa concepção plena, né? e a gente ainda tem aquela visão, infelizmente, né, Laurinha? Porque eu falo que aqui é o nosso treino, a nossa academia, né? Essa vida é uma academia. Então você vive em constante treinamento. Então, quando o cara não estraga quando está dentro da barriga, ele estraga fora, entendeu? Porque chegar aqui fora vai conviver com outras situações, outras pessoas, outro convívio, outra ambiência. Mas eu percebo que, assim, eu acho que, na minha concepção particular, é impossível a pessoa, o ser vir ali, viver uma semana, viver um mês, porque aconteceu. Porque não existe o aconteceu. Tudo tem um porquê, né? Como você falou, não existe acaso, tudo tem um porquê. Então, isso para mim é uma das maneiras, é uma das pílulas que faz com que essa mãe, porque eu concordo com você que a partir do momento que você gerou, você já é mãe. Entende? Então, a partir dali, quando ela absorveu esse momento dela ser mãe e ela teve uma gestação problemática e o ser foi embora, o nenenzinho foi embora, ele cumpriu a missão dele e às vezes, eu vou falar para vocês, eu já vi situações e situações e creio que vocês também. Às vezes esse ser, ele veio, não foi nem para eu, mãe, entender alguma coisa, ou o pai entender, às vezes é para alguém que vai ficar sabendo daquela situação e tem um aprendizado absurdo, porque ele veio com essa missão. Ele veio, como você falou, olha, ele veio para ter um rim que ele não teve na outra vida. E aí é que entra a parte religiosa, aí é que entra um kardecismo que eu sou fã, não sou kardecista, mas sou fã e vou trazer uma kardecista muito fodástica aqui para conversar com a gente sobre isso, porque a gente sabe que se existe um ser que está sobre tudo que está acontecendo. Nós estamos sob esse comando, tá? E se ele nada faz em vão, é óbvio, né, gente? É óbvio. Poxa, eu não entendo. Aí você vai brigar com ele. Minha mãe fazia muito, eu vou brigar com Deus porque eu não aceito isso, porque eu não quero aquilo. E tá tudo bem, isso aí é você e ele. É você com o seu ser aí dentro, o seu eu sou, né? Mas a gente precisa entender que não aconteceu à toa. Existe um motivo. E Você foi tem um que se privilégio. sentir, tem que se, isso que eu ia falar, se sentir privilegiada de gerar, entendeu? Mesmo que seja por uma semana, por um mês, por 20 semanas, quantas forem, você precisa se sentir privilegiada, não pode se destruir, não pode se diminuir, não pode se aprisionar. Esse momento é um momento para você dizer assim, olha, muito obrigada. E vou dizer mais, ainda existem algumas histórias que dizem, eu estou falando dizem, gente, porque eu não tenho cientificamente nada provado, Hum. mas que nós escolhemos a mãe que a gente quer vir, a Agora, família não que a gente quer foi. vir. E se isso é real, imagina que privilégio esse ser que veio aqui passar. Ai, não acredito nisso. Não acredito. É. Mas tem quem, quem morre é o corpo. O que ela não acredita Eu acho que deve ou ter caído alguma coisa, na live? Ai, meu Deus. ou Porque quem a bateria. a alma não morre, não é impossível. Então, a partida desse ser é a partir de um corpo. Às vezes vem a imagem, quando a gente está nessas conversas, de muitas vezes. Ah, o Instagram acabou. Que pena.